boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Cérebro em Pauta. Antes de começarmos o nosso assunto de hoje, eu quero dar um recado para vocês. Eu tenho um consultório na região do Grande ABC, especificamente em Mauá, onde eu faço avaliação, intervenção para determinadas síndromes, déficits e transtornos de aprendizagem. Eu vou deixar o meu número na descrição do vídeo e quem quiser passar, fazer uma avaliação, é só agendar, tá? Receberei a todos com muito carinho, com muita atenção, serão todos bem-vindos. Como eu já dei o recadinho, agora vamos para o Cérebro em Pauta. Estamos aqui começando mais um Cérebro em Pauta, hoje falando sobre um transtorno que ainda não muito falado, mas preocupante. E muitos pais vieram me procurar, mandaram mensagens a respeito. E hoje eu vou estar falando sobre o TOD, né, que é o transtorno opositivo desafiador. É um aspecto preocupante ainda para os educadores, porque muitos ainda não sabem lidar com esse transtorno, né? E os sintomas do TOD são diversos, mas as principais características do TOD é a irritação, né? A criança age sobre violência física ou verbal, na escola pode apresentar déficits, atraso no desenvolvimento, dificuldade de socialização e comunicação. E a criança, quando ela fica muito agressiva, ela tende a machucar mesmo. Ela não tem paciência, ela começa a ter sintomas bem agressivos. E o professor tem que estar ciente nessa parte, porque o que acontece? Não adianta bater boca com a criança, não adianta gritar com a criança. O que o professor deve fazer quando uma criança entra em crise de TOD é pegar na mão dessa criança, abaixar, abraçar ela e tentar acalmá-la o máximo que puder. Porque ela não consegue se dominar sozinho. O professor ele tem que ter essa ciência de que a criança precisa ser acalmada, abraçar, carinho, afeto, ela precisa estar abraçada. Porque o que acontece? O TOD, ele, em um aspecto geral, ele vem com uma agressividade muito grande. Então, tanto físico como verbal. Então, bater boca, brigar, falar, não vai adiantar. Tem que esperar a criança se acalmar. Uma coisa muito importante que os educadores devem fazer: nunca chamar a atenção dessa criança que tem esse transtorno na frente das outras crianças, das demais crianças na escola. Quando for chamar a atenção, conversar, falar alguma coisa, sempre chame a criança num determinado local para conversar a respeito. Nunca chame a atenção dessa criança, tá? Para não irritá-la. E outra coisa, tenha o sentido também do isolamento. As crianças, as demais crianças da sala de aula, elas têm que estar cientes de que existe uma criança ou mais crianças com esse transtorno. É muito importante que as crianças, elas saibam e não isolem essa criança, né, do convívio educacional. E o que acontece? O professor, ele precisa trazer essa criança para perto dele. Afeto, carinho, respeito, principalmente respeito, respeitar essa criança, né? Nós sabemos dos problemas, das dificuldades cognitivas que acontecem, né? Então, o primordial é que o professor preste atenção nessa criança
e coloque essa criança geralmente na frente, nas primeiras fileiras, para que ela preste atenção por conta devido da concentração, porque ela se dispersa muito fácil. Então é necessário que a criança ela tenha essa concentração quando ela estiver tendo uma explicação do professor. Ela precisa estar nas primeiras fileiras. E os demais alunos têm que entender o caso e tratá-la como uma criança normal, brincar, estar sempre junto com ela, dar afeto, carinho, o professor chamar ela para perto, para ter uma convivência. Essa criança, ela tem um transtorno e precisa ter essa convivência com os demais alunos, tá? E isso é primordial para os pais também, porque em casa alguns pais não estão sabendo lidar com esse transtorno. Então brigam, gritam, né? Xingam a criança. Então é importante que os pais saibam quando acontecer da criança ficar agressiva, nervosa, tem que esperar a criança se acalmar para poder conversar com a criança e dizer a ela tudo o que houve, tudo o que aconteceu, para ela estar ciente do que está acontecendo. Assim na escola também, o professor, quando acontecer de uma criança vir ser agressiva, ou com o próprio professor, ou com os alunos em sala de aula, tem que acalmar essa criança, esperá-la se acalmar e conversar com ela a respeito do que ocorreu. Então é muito importante esse diálogo, tá? Outra coisa muito importante, muitas pessoas me perguntam, mas o que ocasiona? Quais são os fatores que ocasionam o TOD, né? Fatores genéticos, né? Neurofisiológicos pode influenciar, né? No desenvolvimento do TOD. Transtornos no ambiente familiar, muito conturbado, ambíguo, né? No que se refere à educação dos pais diante dessa criança. Então, uma criança que ela é criada num ambiente onde tem hostilidade, onde tem impaciência, onde não existe compreensão, onde os pais não conseguem educar essa criança, só conseguem gritar, só conseguem falar em voz alta, ou não tem paciência, essa criança, cada vez mais, o transtorno vai se agravando. Então é importante, tanto para os pais como para os professores, lidar com esse tipo de transtorno, porque muitos pais não estão sabendo lidar com os próprios filhos em casa. Então é difícil para os pais, imagine para os professores que precisam estar com essa criança durante o período de aula e acaba ocorrendo esses tipos essas causas de agressão que ocorrem. Então é preciso ter paciência, amor, paciência, né, dedicação, porque não é fácil, tá? Então vamos ter paciência, tanto na parte educacional quanto na parte familiar, tá? Evitar brigas na frente das crianças é primordial, não só para quem sofre de transtorno, mas qualquer criança. Os pais devem evitar ao máximo brigar na frente das crianças, porque isso traz a longo prazo, a curto e a longo prazo, problemas reais, tá? Está acontecendo muitos casos de transtornos ultimamente, ainda mais depois que nós tivemos o Covid, né? E as crianças tiveram que se reinventar em um mundo totalmente desgovernado. Então, nós temos que agir com paciência e dedicação. Esse foi o nosso Cérebro em Pauta de hoje. Espero ter ajudado de alguma forma. Agradeço imensamente a todos que se inscreveram no canal, no YouTube, a todos que estão me acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, muito obrigada. O apoio de vocês é fundamental. Todas as informações, os conhecimentos trazidos aqui é com muito carinho e eu tô aqui para poder ajudar de alguma forma
e trazer o conhecimento para vocês, tanto para os pais como para os educadores. Então, de coração, eu agradeço, muito obrigada e até o próximo Cérebro em Pauta e uma boa noite para todos. Muito obrigada.